My last name is Lee, Bruce Lee. Bruce Lee nos deu ótimas cenas de luta. O soco de 1 polegada ficou marcado na pele de muitas pessoas e inspirou os fundamentos do MMA. E mesmo assim foi desacreditado por algumas pessoas. You have to understand, Bruce Lee didn't know how to fight. Mas depois de se tornar uma estrela em Hollywood, sua vida durou muito pouco. Hoje vamos ver como Bruce Lee conseguiu vencer a rejeição, gangues, a comunidade marcial, Hollywood e descobrir: será que Bruce Lee foi tão bom assim? Lee Jun-fan, ou Bruce Lee, nasceu em 1940 em São Francisco, mas cresceu em uma Hong Kong cheia de preconceitos. Sua mãe era meio alemã, meio chinesa, e isso fazia dele um mestiço, então não era aceito nem pelos chineses nem pelos ocidentais. E essa rejeição acabou mudando a sua vida. Quando era criança, ele atuou em alguns filmes devido ao seu talento e à influência que seu pai tinha. Mas fora das telas, ele enfrentava outra realidade, conflitos constantes. Sem levar desaforo para casa, ele se envolvia em muitas brigas, e muitas delas com gangues, em um ambiente extremamente perigoso. Either your son stop what he's doing, or we'll have to arrest him because, we can't let him just go out there and pick fights all day long, Foi por esse motivo, para aprender a controlar sua raiva e aprender uma filosofia de vida diferente, seu pai levou ele para aprender o Wing Chun, com o grande mestre Ip Man. O Wing Chun é um sistema de defesa pessoal do sul da China. Ele é focado em eficiência, economia de movimentos e um combate a curta distância. Mas tem um detalhe nessa história que merece um pouco de atenção. Ip Man não queria ele como aluno, porque ele tinha um sangue estrangeiro. A comunidade tradicional de Wing Chun não ensinava suas técnicas para não chineses. Lee implorou e assim ele conseguiu entrar. Ele passou alguns anos treinando e mostrou que tinha muito talento. Mas as brigas não pararam, e aos 18 anos, ele se envolveu em uma briga mais séria com o filho de um membro de gangue. Por isso, a sua família decidiu mandar ele para os Estados Unidos. E aí aquele conflito de rejeição ficou muito mais profundo. Nos Estados Unidos, ele era chinês demais. Em Hong Kong, ocidental demais. Tudo isso moldou o que Bruce Lee viria a criar. Ele não tinha um estilo para seguir, então ele teve que inventar o seu próprio. Agora vamos falar de técnica de luta, porque aqui as coisas começam a ficar indiscutíveis. Em 1964, Bruce subiu ao palco de um torneio de karatê em Long Beach. E ele fez uma demonstração de algo chamado golpe de 1 polegada. Partindo com o punho a 1 polegada do peito de um voluntário, ele conseguiu arremessar ele para trás para cair em uma cadeira. A plateia viu isso e ficou doida. Muita gente disse que aquilo ali foi encenado e que era impossível aquele golpe ter tanta força. Mas esse golpe foi alvo de vários estudos, e a gente vai entender um pouco mais sobre ele agora. Pesquisadores da Universidade de Southampton analisaram a biomecânica daquele golpe, e eles descobriram algo revolucionário. Bruce havia aplicado sem saber o conceito de transferência cinética em cadeia sequencial, para entender melhor o que ele fez de maneira simples. Enquanto um soco normal usa principalmente o braço e o ombro, Lee coordenava cada músculo do seu corpo em sequência milimétrica. O tornozelo, o joelho, o quadril, o ombro, o cotovelo, o pulso. E ele criou uma onda de força que chegava ao ponto de impacto com uma energia desproporcional ao tamanho do movimento que ele tinha feito. A partir desse momento, ele começou a aparecer para o mundo como um gênio das artes marciais, e começou a fazer apresentações e dar entrevistas mostrando suas habilidades. A genialidade da técnica de Bruce não estava apenas no corpo, mas também na sua cabeça. Em 1967, ele criou sua própria filosofia marcial, o Jeet Kune Do. E é aqui que a vida dele muda de verdade. Ele não criou um novo estilo, criou uma crítica a todos os estilos existentes. E a sua premissa era: qualquer sistema fechado de luta é uma prisão. O lutador verdadeiro absorve aquilo que é útil, descarta o que não é e adiciona o que é especificamente seu. Esse é o conceito do Jeet Kune Do, que significa que eu não me limito ao estilo das Filipinas, ou indiano, ou malasiano. Eu uso o que é útil para mim, porque em certos momentos uma certa arte pode ser útil em certas condições. Isso pode parecer senso comum hoje, mas naquela época era quase uma heresia, porque as artes marciais eram tradições. O Wing Chun, o Karatê, o Judô
preservavam sua tradição e ritual, e a comunidade marcial ficou furiosa. Eles tentaram impedir Bruce de ensinar o Kung Fu para não chineses, então começaram a marcar lutas para tentar parar ele. Nós não temos vídeo dessas lutas, mas temos relatos de sua ex-esposa Linda Lee. Depois de todo o seu sucesso passando seus ensinamentos para os outros, Bruce começou a se destacar em um outro mercado, Hollywood. E foi Hollywood que levou Bruce ao topo e depois acabou com a vida dele. Bruce foi o primeiro a levar artes marciais funcionais para Hollywood de uma forma que as pessoas realmente acreditassem que estava acontecendo. Antes dele, as lutas em filmes eram coreografias óbvias, onde os atores esperavam um pelo outro. Mas Bruce exigiu algo totalmente diferente. Cada golpe tinha que ter uma consequência física real e visível na câmera. Ele reinventou a linguagem de ação no cinema. Tudo que veio depois de John Wick a Kill Bill carrega a sua impressão digital. Bruce fazia alguns papéis pequenos no cinema, mas o papel que fez ele se destacar foi na série O Besouro Verde, em que ele interpretou Kato, o parceiro do Besouro Verde. You seem thoughtful. We're heading for another clash with the Caped Crusaders. E ele acabou roubando a cena. Kato era um motorista, mecânico e lutador, e suas cenas de luta eram rápidas e reais, algo totalmente inovador na época, fazendo ele se tornar mais popular que o próprio protagonista em vários países. Essa foi a primeira grande vitrine de Bruce Lee no ocidente, e ele mostrou as artes marciais de forma mais autêntica, abrindo assim um caminho para ele virar uma estrela mundial. Mas devido a um acidente que quase deixou ele de cadeira de rodas, sua vida em Hollywood teve que dar uma pausa. Em 1970, Bruce sofreu uma lesão grave na coluna durante um treino descuidado. Os médicos disseram que ele nunca mais iria conseguir chutar, que possivelmente não ia voltar a lutar, que haveria uma dor crônica, que ele deveria aceitar as limitações permanentes. Ele ficou acamado por 6 meses e começou a escrever compulsivamente. Com o tempo ele conseguiu se recuperar e voltou para os filmes, mas Hollywood não sabia o que fazer com ele, porque Bruce era chinês. Mesmo se destacando, ele sempre fazia papéis de coadjuvante nas produções, mas Bruce queria mais. Foi então que ele ajudou a desenvolver o conceito da série Kung Fu para a TV americana, e o papel principal foi negado para ele. A Warner optou por David Carradine, um ator branco, no papel de um monge Shaolin. Lee voltou para Hong Kong, humilhado e com muita raiva. Ele começou a escrever e trabalhava 18 horas por dia, dormia muito pouco, e um homem que era conhecido por uma dieta rigorosa não estava comendo quase nada. Sua dieta nos meses finais era notoriamente esparsa, sucos de frutas, vegetais, quantidades mínimas de proteína sólida. Seu peso caiu para menos de 60 quilos em um corpo que já era bem magro. Nessa época ele ainda fazia alguns filmes, alguns bem conhecidos, como O Voo do Dragão. Ele escreveu, dirigiu e estrelou. Ele interpretou um homem simples de Hong Kong que vai a Roma ajudar um restaurante chinês e é ameaçado pela máfia local. A cena final contra Chuck Norris no Coliseu Romano é considerada uma das melhores sequências de luta da história do cinema. Antes de falar desses filmes, precisamos falar do dia 10 de maio de 1973. 6 semanas antes de morrer, Bruce entrou em estúdio de dublagem em Hong Kong, e ele reclamou de dor de cabeça e acabou desmaiando. Quando ele acordou no hospital, os médicos encontraram um edema cerebral, um inchaço no cérebro. A causa provável, pressão intracraniana elevada, possivelmente relacionada à retenção de fluidos causadas por uso de maconha, ou algo mais grave que ainda não tinha sido identificado. Nessa época, Bruce fazia uso de entorpecentes, o que ficou registrado em cartas que ele escrevia e enviava. Os médicos fizeram exames e encontraram que descreveram como uma saúde boa para um atleta de alta intensidade, nenhuma anomalia estrutural evidente. Então eles prescreveram manitol para reduzir o edema, e Lee foi para casa. Ainda nessa época, o filme Operação Dragão estava perto do lançamento, e foi seu filme com maior impacto global. Nesse filme, Lee interpreta um agente que se infiltra num torneio de artes marciais para derrubar um senhor do crime.
Esse filme faturou mais de 90 milhões de dólares com um orçamento de 850 mil. É o filme que transformou Bruce Lee em um fenômeno mundial, infelizmente sem que ele visse todo esse resultado. No dia 20 de julho de 1973, Bruce foi ao apartamento de Betty Ting Pei, e segundo muitas fontes, ela era sua amante. Eles tinham uma reunião com o produtor Raymond Chow para discutir o filme Jogo da Morte. Nesse filme, Bruce já havia gravado as sequências de lutas finais, incluindo o duelo famoso contra Kareem Abdul-Jabbar. Chow chegou por volta das 19, mas Lee estava reclamando de muita dor de cabeça. Então Betty deu para ele um comprimido de Equagesic, um analgésico que ele usava para enxaquecas. Bruce foi para o seu quarto descansar e depois tentaram acordar ele para jantar, mas ele não respondeu. Um médico foi chamado e constatou que ele estava em parada respiratória e a ambulância foi acionada. E então Bruce Lee foi declarado morto com apenas 32 anos. A causa oficial da morte foi edema cerebral, uma reação adversa ao Equagesic. Mas isso acabou levantando muitas teorias. Porque um comprimido de analgésico comum mataria um dos homens mais fisicamente condicionados do mundo. O que mais havia no corpo dele naquela noite? A autópsia encontrou cannabis, traços de Equagesic e de um edema cerebral significativo, mas não encontrou uma causa suficiente para explicar a rapidez da sua morte. Mas o legado de Bruce permanece até os dias de hoje. Por exemplo, o UFC, a maior organização de MMA do mundo, tem como uma filosofia central exatamente o que Lee descreveu em 67. And he taught that philosophy, and that philosophy eventually became mixed martial arts. Bruce Lee was the first true mixed martial artist. Quando Dana White fala do lutador completo, está usando o que Lee pensava. Já no cinema, o impacto é ainda mais direto. Jack Chan diz que entrou para o cinema por causa dele. Jet Li também. John Woo construiu sua estética em cima do que Lee demonstrava. E a sequência de luta final de Kill Bill Volume 1 é quase uma homenagem para ele, com traje amarelo e preto, que é quase uma réplica usada por Bruce em Jogo da Morte. Mas o seu legado mais surpreendente e menos discutido é o legado cultural e político. Em 73, Bruce foi o primeiro asiático a ser um herói inquestionável de um produto de entretenimento, consumido em massa por audiências ocidentais brancas. Não o parceiro, não o vilão diferente, mas sim o herói, aquele que você quer ser. Isso pode parecer até pequeno hoje, mas em 73 não era. Era uma ruptura cultural de proporções que Hollywood demorou décadas para entender. Então agora a gente volta para a pergunta lá do começo. O quão bom Bruce Lee realmente era? Em algumas coisas é impossível medir. Em outras, ele era indiscutível. Sua velocidade de reação era excepcional, foi documentada em filmagens de alta velocidade. Sua compreensão biomecânica era décadas à frente do seu tempo, validado hoje pela ciência moderna. Sua influência sobre as artes marciais práticas é imensurável e gigantesca. Mas o que torna Bruce realmente extraordinário não é nenhum desses números, mas sim que ele foi um homem rejeitado por dois países. Por Hollywood, pela comunidade marcial que amava, mas decidiu, em vez de buscar aprovação, criar um novo estilo. E esse estilo e filosofia se espalhou pelo mundo inteiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever, que ajuda o canal a crescer cada vez mais. Toda semana nós temos vídeos novos e você também pode deixar nos comentários sugestão de um tema que você quer ver aqui no canal. Até a próxima!